Bom dia, irmãos. Graça e paz. Mês de agosto, mês da juventude, né? E nós estamos iniciando hoje esse mês. E você já viu aqui a decoração de forma diferente, já viu ali. E você vai ver durante esse mês de agosto aí os jovens envolvidos, pregando, né? As atividades dos jovens. Acompanhe aí as atividades e se envolva, né? Você jovem, né? Se envolva não somente nesse mês, mas se envolva com a Igreja de Cristo Jesus, né? Nosso tema é crucificados para viver, né? E eu estou introduzindo hoje o tema, então vou ter que falar um pouquinho dessa ideia de crucificado antes de entrar propriamente no meu tema, que é crucificados para viver trabalho. Mas essa ideia de crucificado para viver, o que te vem à mente? A primeira coisa que me vem à mente quando nós falamos de crucificados para viver é Gálatas 2:20. Você sabe o que está escrito lá em Gálatas 2:20? Se não, abre sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 2, verso 20. O Éder projetou ali, né? Então você pode acompanhar ali. O que Paulo diz? Fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando Paulo escreve às igrejas ali da Galácia, a carta de Gálatas, a gente precisa ter duas coisas em mente. A primeira é que as igrejas estavam sendo por alguns agitadores que diziam que a mensagem de Paulo e o apostolado dele não era muito oficial. E a segunda coisa que a gente precisa ter em mente é que os judaizantes ali, os cristãos judeus que ainda cumpriam várias práticas, vários rituais, eles insistiam que os novos convertidos também cumprissem essas práticas. Então Paulo ele escreve ali para aquela igreja e ele trabalha a ideia de que o evangelho não é apenas a maneira pela qual nós entramos no reino de Deus, mas o evangelho também é a maneira pela qual nós vivemos o reino de Deus. Aquele que vive o reino de Deus, aquele que entra no reino de Deus e vive no reino de Deus, é a pessoa transformada por Cristo. É aquele que já não vive mais, mas Cristo vive dentro dele. Um pastor e escritor, Tim Keller, ele diz que aos Gálatas, Paulo nos ensina que o evangelho não é apenas a maneira pela qual se entra no reino, ele é a maneira pela qual nós se vive na condição de participante desse reino. É a maneira pela qual Cristo transforma as pessoas. É a maneira pela qual as igrejas e as comunidades são transformadas. E no verso 2, né, no capítulo 2, num contexto maior, Paulo está falando assim, agora que a vida de Cristo é a minha vida, agora que eu estou em Cristo, que eu estou livre de condenação, que eu estou livre de culpa, agora que como se eu já estivesse morrido ou sendo julgado, que eu sou tão amado por Deus, como se tivesse vivido a vida que Cristo viveu, sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive dentro de mim. Então, eu preciso viver essa nova vida como alguém transformado por Cristo Jesus. Eu preciso crucificar aquilo que está na minha vida, que não pertence a Cristo Jesus, porque agora eu sou de Cristo Jesus. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Embora eu seja um pecador miserável em Cristo, eu sou justificado, eu sou livre de culpa, eu vivo uma vida de fé e sei quem tornou essa vida possível. E ele mostra a maneira pela qual eu devo viver. E esse camarada, esse jovem, você, meu irmão, que temos essa nossa nova vida, que foi crucificado, precisa lembrar o tempo todo, fazer as suas escolhas, no seu trabalho, de quem você é pela fé em Cristo Jesus que tanto o amou. Agora você é uma nova criatura. E isso impacta todas as áreas da sua vida, porque você tem uma vida, tem várias áreas, mas uma vida. Inclusive o nosso tema de hoje, que é o trabalho. E aí eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2, versos de 1 a 8, depois nós leremos os versos de 15 a 16. Gênesis 2, versos de 1 a 8, depois 15 a 16. Gênesis é fácil, né? Primeiro livro, vira aí a primeira página da sua Bíblia, né? Capítulo 2, verso 1 diz assim:
Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. Verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. 17, para não ficar com o texto incompleto. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dela comer, certamente você morrerá. O que esse texto tem a ver com o trabalho? O trabalho, ele ocupa um lugar significativo na vida da maioria das pessoas. E aí, nós que temos essa nova vida em Cristo, ou seja, que somos cristãos, ele precisa ser vivido, de forma que reflita a nossa fé. E eu confesso que eu fiquei preocupado quando eu recebi esse tema, porque se tem uma das áreas da minha vida que eu tenho orado para Deus, e que eu tenho me quebrantado na presença de Deus, e que eu tenho, às vezes minha cabeça tem gratidão, tem conflitos, tem incertezas, mas eu trabalho. E aí veio o tema, eu falei, meu Senhor, sou eu mesmo? E aí já estava, quando eu vi o tema, já estava até meu nome lá. Eu falei, então não vou nem pedir para mudar. Vai dar trabalho para o pessoal de comunicação, né? Ele vai ficar bravo comigo, Maurício, Santiago. Mas brincadeira à parte, mas o trabalho é algo que ocupa um espaço significativo na nossa vida. Ainda mais quando nós estamos falando por uma juventude. Ainda mais quando nós estamos falando para aquelas pessoas que estão constantemente sendo desafiados em relação ao trabalho. E aí a minha pergunta, e algo que vem na minha mente, qual é o sentido do trabalho descrito pela Bíblia para nós cristãos? É uma pergunta que muitas vezes fica passando na minha mente. E aí eu coloquei algumas perguntas, algumas questões aqui, e eu queria que você refletisse comigo enquanto eu estivesse falando aqui. Trabalho é algo tão interessante que quando não temos, ficamos preocupados. E quando temos, muitas vezes reclamamos. Trabalho, muitas vezes, é alvo da nossa murmuração. Em que você pensa quando acorda para trabalhar, por exemplo, na segunda-feira de manhã? Como é possível relacionar a sua fé com o seu trabalho? Como eu posso fazer da minha atividade profissional uma forma de servir a Deus e ao próximo? E talvez para você mais jovem, em que trabalhar? Como fazer aquilo que realmente gosto? Tenho vocação para trabalhar nessa área? Você trabalha porque existe um propósito maior naquilo que você faz ou você trabalha para sobreviver? Cada vez. Você gosta da empresa que você trabalha, da área que você atua, do seu chefe? Você glorifica a Deus por meio... Você glorifica a Deus por meio do seu trabalho? Você vê o trabalho como uma forma de realização de seus objetivos e que te dá prazer? Você mergulha no trabalho como se ele fosse a essência da sua vida? Viu como o trabalho é algo significativo na nossa vida? Porque talvez alguma dessas perguntas você já se fez em algum momento. Ou talvez várias delas você está fazendo. Obviamente esse é um tema complexo e eu aqui em 40 minutos não consegui dizer 0,5% do que isso impactaria na nossa vida. Mas nós vamos tentar extrair algumas lições. Eu queria contar para você uma ilustração. Conta-se a história de um homem que enquanto caminhava pelo campo chegou a uma pedreira na qual vários homens estavam trabalhando. E ele perguntou a algum deles o que estava fazendo. E ele chegou no primeiro homem e pergunta, o que você está fazendo? E ele respondeu muito irritado, você não vê? Estou quebrando pedras. Ele chega então no segundo homem
E aquele homem ali focado, sem levantar os olhos, você não vê o que estou fazendo? Eu estou ganhando R$200 por semana. Ele chega então no terceiro homem e faz a mesma pergunta. E ali aquele homem para, põe a sua picareta no chão e ele olha alegremente para aquele que pergunta e fala: você quer saber o que estou fazendo? Estou construindo uma catedral. O primeiro homem viu apenas uma picareta. O segundo homem viu apenas a compensação financeira que ele tinha pelo seu trabalho. Mas o terceiro viu que a sua parcela pequena de trabalho tinha uma condição ali que construiria algo maior. O trabalho, ele precisa estar na nossa mente como algo que nós fazemos, mas que tem um propósito maior. O trabalho faz parte do propósito da essência para a qual Deus nos criou. O trabalho, pensando em definições, ele pode ser definido como um esforço físico ou intelectual com vista a um determinado fim. Ele envolve o uso de energia, oferecida pelo objetivo ali que você quer se transformar através do seu trabalho. O trabalho se propõe a algo que está sendo transformado. Todo o trabalho está ligado a uma necessidade pessoal e social. O trabalho traz como pressuposto fundamental o conceito de que o objetivo sobre o qual trabalha, de algum modo, aperfeiçoável. Você trabalha para aperfeiçoar mediante o emprego da sua energia. Há um escritor e pregador, John Stott, que ele diz: trabalho é o gasto de energia manual, mental ou ambas no serviço aos outros, que traz realização para o trabalhador, benefício para a comunidade e glória para Deus. Você enxerga o trabalho dessa forma? O trabalho é o gasto de energia manual, mental ou a junção das duas no serviço aos outros, que traz realização para o trabalhador, benefício para a comunidade e glória para Deus. O grande significado em relação ao nosso trabalho deve ser o sentimento de que por meio dele estamos construindo um serviço para a comunidade, um serviço social, para o propósito pelo qual Deus nos criou. O problema é que ao longo da história desenvolveu-se um termo chamado trabalho secular. E aí criou-se uma divisão, como se aquilo que você faz é santo, é bom. Mas aquilo que você faz fora da igreja não é santo, não é bom, é um peso, é uma carga. E aí a gente vive nessa divisão criada ao longo da história, que eu não quero entrar aqui nos fatos históricos, mas eu quero te chamar a atenção que tudo que nós fazemos, mesmo as atividades corriqueiras, profissionais e mais simples, estão dentro do plano de Deus, quando nós estamos em obediência a Deus, obviamente. O trabalho faz parte do propósito e da essência para a qual Deus nos criou. E o que fazemos, ou melhor, o nosso trabalho, nós fomos chamados para fazer como se fosse. E eu quero nessa manhã destacar 3 perspectivas sobre o trabalho. A primeira é que Deus nos criou para o trabalho. Deus colocou, o texto que nós lemos descreve que Deus nos criou para isso. O trabalho faz parte do propósito de Deus. Vamos voltar para o texto que nós lemos, verso 5. Capítulo 2 de Gênesis, verso 5. Última parte. E também não havia homem para cultivar. O homem tinha um trabalho, que Deus tinha criado ele com um propósito. Verso 8. Olha o que Deus faz com o homem que ele criou. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste. E ali colocou o homem que formara. Certo? Colocou no jardim. Verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para ficar lá tranquilo. Para ficar sentado, apreciando a beleza do jardim. Para ficar ali refletindo sobre a vida. Foi isso? O que diz a última parte do verso 15? Para cuidar dele e para cultivá-lo. O trabalho é algo que Deus criou. E Deus nos criou para o trabalho.
Interessante que quando a gente volta para o capítulo 1, nós vemos um Deus que trabalha. No princípio criou Deus, os céus e a terra. E uma das semelhanças que temos com Deus é o trabalho. Deus, no seu plano perfeito, nos deu habilidades para que nos distingue dos animais, mas também Ele nos deu a capacidade de sermos criativos e produtivos, e tudo isso vem de Deus. O trabalho, diferente do que muitos pensam, e talvez você pensou isso até hoje, ele não surge como punição pelo pecado. Ele existe antes do pecado. Deus nos criou para o trabalho. Deus não nos criou para vivermos na inatividade ou de forma improdutiva. Essa é a visão grega do trabalho. Essa é a visão que os gregos trazem e a gente acompanha ao longo da história. Que o trabalho é algo extremamente negativo. É algo inferior. Ser ocioso é algo que tem valor. E talvez a gente tenha bastante essa visão grega dentro de nós. Como é chato trabalhar. Você já pensou assim? Talvez você é um jovem, ou não fica zangado comigo, mas se você for, peça perdão para Deus. Mas talvez você é um jovem ou um adulto preguiçoso. E não é porque você tem essas várias dúvidas que eu comecei na introdução, mas porque você não gosta de trabalhar, porque você não vê o Deus que te criou para o trabalho. E o trabalho que Deus te criou não é, eu fico, minha empresa não me remunera bem, eu vou aqui fazer um pouquinho ali. Deus te criou para ser produtivo. Se você não está produzindo ali, rever esses conceitos. Se ali não é um lugar que Deus está te pôs, e você não consegue desenvolver aquilo que Deus tem te dado, rever algumas coisas. Porque Deus te criou para ser produtivo, para trabalhar. E eu vejo hoje, nessa geração que nós chamamos de pós-modernidade, uma juventude que não quer compromisso com o trabalho. Vai lá, fica um tempinho na empresa, aprende e já sai para outra. Ou muitas vezes nem aprende, porque já foi relaxado e não deu nem tempo, já está saindo. Quantas vezes eu trabalhei com pessoas que muitas vezes eu ensinei, eu pegava aquele jovem e ensinava, e eu falava, esse cara não quer nada com nada. Eu tenho um princípio, isso é meu, tá? E eu sou meio chato com isso. Eu falo 3 vezes. Na 4ª vez eu falo pro cara, anota que eu não vou falar mais não. Porque é preguiçoso, é relaxado. E quantas pessoas são assim? E o problema é quando nós, juventude cristã, aqueles que vivemos para Cristo, aqueles que nos crucificamos, queremos viver dessa forma. Ficar de boa. Não, meu chefe é chato demais, então vou fazer tudo de qualquer jeito. Meu pai, então, pediu para mim lavar a louça, sai fora. Hoje não fala mais que é trabalho, na minha época falava. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para ser produtivo. Deus nos criou para produzir. Nós temos capacidade intelectual diversas, diferentes. Mas Deus criou assim. Alguns são professores, são mestres, têm uma capacidade, uma paciência de ensinar crianças que é fantástico. E se dedicam para isso. Tem uma facilidade para explicar números, por exemplo, que você fala, como que esse cara consegue explicar dessa forma? Alguns gostam de planejar, alguns são mais práticos. Sabe, todos nós somos criados com habilidades, alguns têm habilidade musical. Mas Deus nos formou com isso, Deus nos criou para trabalhar. Ser cristão não significa apenas ser ético no trabalho, não mentir e não enganar no trabalho. Não está só ligado a levar dinheiro para casa, subir de posição na empresa ou ter uma carreira de sucesso. O trabalho é muito mais do que isso, porque trabalho muitas vezes não vai ser nem remunerado. Uma dona de casa não trabalha? Ela é remunerada? Mas ela está trabalhando. Trabalho às vezes não é remunerado. Então, donas de casa, você não tem nem desculpa de reclamar do seu chefe, né? Tem que se dedicar. Por que eu disse isso? Porque nós achamos a nossa desculpa. A desculpa é a empresa que nós trabalhamos. É o nosso chefe. E aí por isso a gente age relaxadamente no trabalho. Deus não nos criou para isso.
Queria que você desconstruísse essa visão que carregamos sobre o trabalho. E que olhasse o trabalho através de uma perspectiva bíblica. Ou seja, que o trabalho foi criado por Deus. E que é um modo de exercer o propósito de Deus no mundo. E de contribuir para o bem da sociedade. Foi para isso que Deus te pôs lá na sua empresa. Talvez você precise rever. Você não está no lugar certo. Mas foi para isso que Deus te colocou lá. Foi para isso que Deus está te dando capacidade de fazer uma faculdade, que às vezes você faz fechadamente. Seu pai soa para te ajudar ali a pagar a faculdade, e você faz de forma relaxada. Isso é só do meu tempo que eu fiz faculdade. Ou isso acontece ainda? Eu acho que é só do meu, né? Em 2003, lá quando eu comecei a fazer faculdade. Não acontece hoje. O pai soa, se esforça. E muitas vezes o filho é um relaxado, meu. Só faz isso da vida. É estagiário, trabalha 6 horas por dia. Trabalha, não é o Fábio, tá? É o estagiário da empresa. Trabalha perto de casa, gasta meia hora para chegar no trabalho. E aquele camarada que gasta 2 horas e meia para chegar no trabalho, trabalha de 8 a 9 horas ou 12 horas por dia, tá ali no seu trabalho, está desenvolvendo, e você é um relaxado, meu querido. A gente precisa ser uma juventude que revê nossos conceitos. Eu não estou falando que todo mundo é assim, mas tem pessoas que são assim. Eu conheço gente assim. E você também conhece. E talvez você se conheça. Então está dentro de você mesmo. A segunda perspectiva. A primeira é que Deus nos criou para o trabalho. A segunda perspectiva, que a hora avança, são os perigos do trabalho. Aí eu quero ir com você, vira uma página. Gênesis 3, de 17 a 19. Visto ao homem, e ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela você foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Criou-se no nosso meio uma ideia de que trabalho é algo ruim. Porém, como eu disse no outro tópico, trabalho é algo que Deus criou e é bom aos olhos de Deus. E o trabalho ele não surge como punição ao pecado. Porém, o pecado traz um elemento de sofrimento ao trabalho. Agora vai ser mais difícil. O texto que nós lemos descreve que o suor no rosto, as dores no corpo, a terra dura e difícil de ser arada, nos trariam a memória de que o pecado tem suas consequências. Porque antes disso a terra produzia livremente para o homem, com grande abundância. Agora vai ser difícil. O pecado ele é um princípio de morte, de rompimento e separação que torna tudo e a todos passíveis de corrupção. Ao mesmo tempo em que entendemos que o trabalho é algo bom e dado por Deus, mas por conta do pecado nós temos que tomar alguns cuidados. E o primeiro cuidado, que eu quero destacar 2 perigos que nós temos no trabalho. E o primeiro dele é que o trabalho pode se tornar uma idolatria no nosso coração. Nós transformamos o nosso trabalho em ídolo. Quando nós só vivemos para a sua realização. O trabalho é movido pela ganância e pelo sucesso. O trabalho ele é um ídolo quando ele é a sua fonte principal de satisfação. O trabalho se torna um ídolo como ele é o principal consumidor do seu tempo, atenção e paixão da sua vida. Um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. E se você colocar o trabalho, mesmo que de forma involuntária, como algo mais importante que Deus para você, você está diante de um ídolo chamado trabalho. É qualquer coisa que absorva seu coração e imaginação mais do que Deus. De forma prática, a idolatria do trabalho é quando a carreira torna-se a sua vida ou a sua identidade. Você já não se vê mais sem aquilo. Está dentro de você, não é mais o Bruno, é o Bruno X. Não é mais o cristiano, é o pastor cristiano. E eu não estou falando no sentido de que ele não tenha um mérito pelo título que ele recebe. Eu estou dizendo é que quando aquilo vira mais importante do que quem ele é em Cristo Jesus.
ou quem ele é formado por Deus. E muitas vezes as pessoas fazem isso. É quando você deixa de ser quem você é para ser simplesmente o seu título ou o cargo que você ocupa. E sem esse cargo ou esse título você não conseguiria viver. E perder isso é como se a sua vida tivesse acabado. Você está diante de uma idolatria. E quem está no mercado aí, no mundo dos negócios, sabe que tem muita gente que idolatra o trabalho. E o problema é o cristão idolatrar. Não estou falando você trabalhar muito. Você se dedicar ao trabalho. Estou falando você idolatrar o trabalho. Um escritor, se você eu recomendo para você, jovem, Deuses Falsos, no livro do Tim Keller. Ele diz assim, ó: idolatria não é apenas um fracasso em obedecer a Deus. É uma marca de que o coração inteiro está em algo além de Deus. Idolatria não é apenas um fracasso em obedecer a Deus, mas é uma marca de que o seu coração inteiro não está crucificado com Cristo, porque ele está em algo além de Deus. Você está diante de uma idolatria na sua vida. Isso pode ser o trabalho. Quando nós encaramos o trabalho dessa forma, nós precisamos nos arrepender e se prostrar diante de Deus e rejeitar a idolatria. Se por um lado, a pessoa pode ser preguiçosa, pode não ver o trabalho como algo criado por Deus. Pelo outro lado, idolatrar o trabalho. E ela pode colocar o trabalho além de Deus na sua vida. Muitas vezes isso é sutil. Mas quando ela percebe, ela não consegue mais. Aquilo é importante. O meu título me dá posição. Me coloca aí. A gente olha para quem a gente é. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra. Visto dela foi tirado, e para onde você vai voltar? Doutor Bruno está lá sepultado. O que importa? Vou voltar para o mesmo lugar. Idolatria é quando nós alguma coisa no nosso coração além de Deus, e isso pode ser trabalho. O segundo ponto que eu gostaria de destacar em relação aos perigos de trabalho é o estresse no trabalho. E aqui não é autoajuda, tá? O estresse no trabalho, coaching, vem aqui falar sobre como vencer. Nem sou especialista. Mas uma área que pode se tornar negativa na nossa vida é o trabalho. Por quê? Porque pela insatisfação que nós sofremos, pela ausência dele, o ritmo das mudanças que ocorrem, as expectativas que são impostas, o número de jornada de hora, a pressão por resultados, e aí o cara vive altamente estressado. Existem alguns tipos de trabalhos que, por essência, eles já são estressantes, pelo tipo de atividade. Mas eu estava lendo um escritor citando um relatório das Nações Unidas que diz que os trabalhadores estão tendo níveis recorde de estresse. E esses níveis de estresse, ansiedade e depressão estão fugindo do controle. Uma matéria do portal G1 de 2016 descreve que estresse é o terceiro motivo que causa mais afastamento e falta no trabalho. De acordo com a Previdência, nessa mesma matéria, estima que até 2020 o estresse vai passar a ser o primeiro motivo de faltas e afastamento. Estressado. E aqui eu tenho que admitir um pecado. Eu não sou preguiçoso, mas eu sou estressado muitas vezes com o meu trabalho. E aí a gente começa a desenvolver coisas que estão fora do propósito pelo qual Deus nos criou. É uma pressão tão grande dentro de nós que tem hora que a gente não consegue administrar isso na nossa cabeça e parece que você fala, Senhor! E aí você olha para o propósito de Deus, para o trabalho e fala, trabalha. Eu te criei para ser produtivo. Vai ser difícil, porque você pecou. Não, Adão pecou, mas está dentro de mim, o pecado existe. Você pecou. Agora vai ser difícil, você vai ter que suar um pouquinho mais. E aí, eu olho para o capítulo, nem é o foco aqui, eu não vou explorar muito. Eu olho no capítulo 2 de Gênesis, e aí eu vejo que Deus criou algo chamado sábado. E aí ele fala que sábado é um dia santificado, mas também é um dia de descanso. Sabe, a realização da obra que Deus fez. E ele santifica aquele dia e fala um dia de descanso.
E aí o problema não é muitas vezes a nossa jornada de trabalho, o problema é a nossa mente. Que a gente sai dos nossos trabalhos e não desliga. Você consegue desligar às vezes? Eu conseguia antes fazer com mais facilidade. Hoje eu tenho dificuldade. Às vezes eu estou assim, então minha cabeça está pensando. A gente não consegue desligar. E aí a gente vive estressado. E aí o perigo aqui é quando a gente não guarda a nossa mente e o nosso coração e a gente cai nessa pressão de tal forma que a gente começa a perder o gosto por tudo e olha e fala, meu, trabalho é uma porcaria. Que segunda-feira chata. Como é bom a sexta-feira. Você já ouviu isso no seu trabalho? Você já deve ter ouvido. Aquele dia estressante na sexta-feira. E o cara olha pra você e fala, relaxa, hoje é sexta-feira. Pô, que diferença faz, meu? O estresse eu vou ter que lidar também. Mas é sexta-feira. Acabou o peso da semana. Vou ter sábado e domingo. E aí eu fico imaginando Deus olhando para os nossos corações e falando, ó, trabalhe de tal forma que você glorifique meu nome em tudo que você faz. Modere nas coisas que você faz. Trabalha, mas me sirva. Trabalha de tal forma que as pessoas vejam que você é uma pessoa diferenciada. Que você está pressionado, mas não estoura pela pressão que você sofre. Porque você tem um Deus que controla a sua situação. E isso não é fácil. E aí eu vou para Colossenses, capítulo 3, versos 23 e 24, quando Paulo diz, tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Tá? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Pressionado, façam de todo o coração. Como para o Senhor e não para os homens. A terceira e última perspectiva sobre o trabalho, essa aqui daria talvez uma outra mensagem, mas acho que cabe aqui dentro do nosso ponto. É o trabalho como vocação. Vimos que Deus ele criou o trabalho, depois da queda, ou seja, do pecado, o trabalho traz um elemento de sofrimento para o homem, a terra já não produz tão facilmente. E por meio do sacrifício de Cristo na cruz, nós fomos resgatados por Cristo e para Cristo. E agora todas as nossas escolhas, planos e projetos devem estar submissos ao chamado de Jesus. E isso inclui algo chamado trabalho. Deus criou o homem para torná-lo útil. Deus nos criou para trabalhar e para se colocar como um instrumento na concretização de seus propósitos. E aqui tem algo interessante, porque todos nós temos uma vocação. E vocação não é privilégio de um grupo ou de alguns escolhidos. Vocacionados não são, e eu quero desconstruir mais uma ideia na sua mente. Vocacionados não são somente pastores e missionários. Porque vocação é o chamado, eu gosto dessa definição. Vocação é o chamado de Deus ao homem para que ele primeiramente se torne parte do corpo de a igreja. E em segundo lugar, para que ele o sirva em todas as suas relações com o próximo. E todas as relações com o próximo não está vinculado somente à igreja. Vocação é o chamado, é a nomeação, é um convite. Vocação é o aspecto humano. Aquilo que nós fazemos, isso é seu trabalho, isso é sua carreira, isso é sua profissão. Mas o divino, o que Deus nos chamou para fazer, e o que Deus nos chamou para fazer, pode não ser somente aqui na igreja, pode ser fora da igreja. E aí você vai estar cumprindo a sua vocação no local que Deus te colocou. Percebe isso? Vocacionados não são somente os pastores e os missionários, não que isso não tenha importância, não que isso não seja um chamado que vem de Deus, mas vocacionado é aquele que é chamado por Cristo Jesus, primeiro para fazer parte junto com Ele, do corpo, da igreja, mas também para servir. E servir não significa servir somente na igreja, porque talvez Deus te vocacionou para ser alguém que não vai. Perdão pelo que eu vou falar, pastor, porque eu sei que mas não vai ter tempo de servir na igreja. Porque você vai estar muito dedicado ao seu serviço. Eu penso mais ou menos assim, eu fico imaginando
Um grande empresário, um exemplo, que viaja a semana inteira para reuniões de negócio e no final e o cara é um cara que fala bem, que tem um conhecimento teológico, mas não tem tempo de preparar, por exemplo, uma aula de EBD. Mas ele é um cara que serve na igreja lá no estacionamento. Ele cumpre a sua vocação no mercado de trabalho, onde Deus o colocou, porque Deus o fez ali, o colocou ali. E aqui ele serve naquilo que a igreja tem necessidade. Vocação se estende às quatro paredes da igreja. E aí a gente precisa estar ligado nisso, porque jovem muitas vezes acha que vocação é pastor e é missionário. E eu estava lendo uma história de um cara, de um advogado que entrou em crise. O cara não tinha habilidade nenhuma na igreja, não pregava bem, não ensinava bem, não tocava bem, não fazia nada bem na igreja. Mas ele se sentia chamado por Deus, vocacionado por Deus. E aí o pastor dele orientou ele a fazer direito. Ele foi estudar direito, sabe, o pastor, ele sabia que o cara... E orientou ele a estudar direito. Aí chegou um momento da vida dele que ele ficou em crise, ele falou, não, mas não é essa a minha vocação. E aí ele foi perceber que é essa a vocação dele. Só que ele vai servir num ambiente que não é a igreja. Porque Deus o capacitou para estar nesses locais. E aqui eu não estou desmerecendo um serviço na igreja, mas eu quero dizer que talvez na igreja o seu serviço não vai ser a sua vocação. Porque a sua vocação vai além das quatro paredes. Que Deus te chamou para ser médico, que Deus te chamou para ser pedreiro, que Deus te chamou para ser sapato, para ser jardineiro, que Deus te chamou para ser arquiteto, que Deus te chamou para ser engenheiro, enfim. O que Deus te chamou e Ele te deu isso é sua missão. E aí isso vai além da igreja. Talvez isso vai te consumir, que não vai te dar tempo para servir nos ministérios que precisam de mais tempo. Mas não significa que você não está cumprindo a sua vocação. E eu não estou falando para você não ter vida com Deus, vida devocional, vida relacional com Deus. Eu estou falando de serviço, que são coisas diferentes. Vocação é chamado. Desculpa. E a gente precisa de uma juventude que entenda isso. Que talvez Deus está te capacitando. Deus está te tratando para você servir fora daqui. Mas talvez Deus está te capacitando, está te tratando para você servir aqui. Porque essa é a sua vocação. Vocação é chamado. Vocação é nomeação. Vocação não é, existe, né, na expressão popular, não é o teste vocacional que você fala e eu falo, agora eu descobri o que eu vou ser. Isso te orienta, mas vocação depende de alguém que convoca. E não é você que se convoca. Né, trazendo o tema do mês passado, é o técnico que convoca. Percebe isso? Então, jovem, talvez essas crises da sua cabeça é porque você ainda não entendeu qual é a sua vocação. E entender vocação não é fácil. E eu acho que é difícil. Mas eu gosto de uma história, e aqui eu já vou caminhar para a conclusão que o nosso horário avançou, né? Gênesis capítulo 45. José, cumprindo sua vocação. José foi um grande administrador. Você não conhece a história dele, eu não vou ter tempo de expor aqui, mas você lê depois. Está lá em Gênesis. Né? Você vai conhecer um pouquinho mais da sua história. E olha o que diz lá os versos 5 e 7 do 45. José está se apresentando para os seus irmãos, ali se tornando conhecido, e olha o que ele diz. Agora não se aflijam, nem se recriminem, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. José estava cumprindo um chamado de Deus quando foi governador do Egito. E não foi fácil ele chegar ao cargo de governador do Egito. Ele não foi preso. Eles não esqueceram dele. Ele não foi acusado injustamente. E ele não foi no período de reconciliação com seus irmãos ali
Naquele embate ele fala assim, ó, foi Deus que me trouxe aqui para que nós chegássemos nesse momento com um grande livramento. José estava cumprindo um chamado de Deus quando foi governador do Egito e administrou a economia daquele país e preservou não apenas Israel, mas também beneficiou o Egito e as nações vizinhas. José tinha consciência da sua vocação e sabia que estava servindo ao Senhor e não aos homens. Você sabe qual é a sua vocação? Talvez a sua vocação não será exercida aqui, como disse. Talvez você vai exercer sua vocação no mercado de trabalho. E aqui você servirá sendo voluntário de um ministério. Mas possa ser que a sua vocação será exercida aqui, no ambiente eclesiástico, se Deus tem te chamado para isso. E talvez a sua mente e a minha mente está muito confusa em relação a tudo isso. E aí eu quero terminar com Atos 20 e 24. Para mim, um cara 100% consciente da sua vocação. Está ali, né? Paulo ali, ele está se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, né, dos líderes ali da igreja. E ele fala assim, ó, todavia, eu não me considero a minha vida de valor algum. Para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo sentia-se que foi vocacionado por Deus, e a sua tarefa era a pregação fiel das Escrituras, era a vocação de Paulo, e para ele nada era tão mais importante do que cumprir o seu propósito. E Paulo, muitas vezes, na sua vocação, pregando a palavra, ele teve que fazer o quê? Trabalhar. Remunerado, porque não tinha sustento. Porque estava sendo acusado em alguns casos e não mandavam oferta para ele. Mas ele cumpriu a sua vocação fielmente. Porque ele entendeu o propósito pelo qual Deus o criou. Talvez o seu trabalho hoje, e essa talvez é uma das minhas maiores crises, é difícil para mim. Mas é o meio pelo qual Deus me colocou. Mas Ele me vocacionou para fazer outras coisas. E eu quero cumprir a minha vocação. Nós precisamos de juventude vocacionados. Não é porque Deus nos chama, é porque nós não estamos atentos à vocação que Deus nos deu. Porque a gente é preguiçoso. Porque a gente acha que trabalho é difícil, é algo do pecado. E aí a gente vê exemplos como José, como Paulo, que fala, ó, é difícil, mas eu cumpri a minha vocação. Crucificados para viver. Eu me colocar aos pés da cruz de Cristo e falar, Senhor, estou confuso, está difícil, está nebuloso, eu não enxergo nada, mas eu quero cumprir a minha vocação, pela qual o Senhor me chamou. E eu quero que você saia daqui, jovem, com o sentimento de que vocacionado é todo aquele que é chamado por Deus. Vocação não é a graduação que você fez. Vocação não é os títulos que você tem. Vocação é o chamado de Deus para você. Por mais simples que seja, por mais que a sociedade discrimine, é isso num contexto de não é um título de doutor, mas é o chamado de Deus para você. E Paulo olha e fala, para mim nada é mais pioso que tão somente eu cumpri o chamado de Deus para a minha vida. Deus nos criou para o trabalho. O trabalho faz parte dos propósitos de Deus para o ser humano. Os perigos do trabalho. O trabalho não surgiu como punição pelo pecado, porém o pecado trouxe um elemento de sofrimento ao trabalho. 2 perigos que a gente tem que tomar cuidado: idolatria e estresse. E a gente precisa olhar o trabalho também como vocação. Deus nos criou para trabalhar e para se colocar como um instrumento na concretização dos seus propósitos e desígnios. Todos temos uma vocação. Vocação não é privilégio de um grupo de escolhidos. É privilégio porque foi Deus que escolheu. Mas não é para 2 cargos, como pastor ou como missionário. É para a igreja de Cristo Jesus. Queria que você parasse nesse momento e olhasse para esse tema. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E
Se Ele vive em você, como está a sua vida em relação ao seu trabalho e à sua vocação? Você tem andado dentro ou fora dos propósitos de Deus? Talvez você tenha murmurado demais sobre o seu trabalho. Talvez você sabe qual é a sua vocação, mas tem reservas no seu coração, porque ainda não entregou todas as áreas da sua vida para Deus. E tem segurado e falado, deixa, Senhor, que essa área é minha. Possa ser que você é alguém que está cheio de dúvidas, ou que seja displicente, ou seja, relaxado, desinteressado em relação ao trabalho. E o convite nessa manhã é que deixemos tudo isso aos pés da cruz de Cristo e nos entreguemos por completo a Ele. Medos, reservas, sonhos e projetos. Mês da juventude. Pode ser mais um programa da nossa igreja. Ou pode ser um mês que você vai olhar para dentro de você, dentro dos temas que nós vamos falar, e falar, será que eu estava mesmo na cruz de Cristo? Ou será que eu tenho uma falsa ideia de que eu entreguei na cruz de Cristo? Baixa a cabeça, vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã de domingo. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Que ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo quando, num primeiro momento, pode parecer dura. Pode parecer que não é agradável. Mas ela é, Pai. Porque a Sua mesma palavra nos diz que o Senhor nos corrige. O Senhor nos disciplina porque o Senhor nos ama. E obrigado, a Deus, porque muitas vezes o Senhor nos chama a atenção. E nos faz olhar para dentro de nós. E hoje, de uma forma específica, em relação a esse tema, trabalho. E a minha pergunta, Pai, no meu coração e talvez na mente de muitos aqui é se tem realmente olhado o trabalho como algo criado pelo Senhor. Eu sei que por conta do pecado o homem desvirtuou isso, hoje existe ganância, hoje existem pressões exageradas. Mas o trabalho não é só algo que nós fazemos de forma remunerada e no mundo corporativo, Pai. É tudo aquilo que o Senhor nos deu para desenvolver, ó Pai, e usar as nossas habilidades criativas. Pai, muitas vezes o trabalho tem causado ídolos no coração de pessoas, ó Pai. O trabalho se torna mais importante que família. O trabalho se torna mais importante do que ouvir o Senhor. O trabalho se torna mais importante até mesmo de quem Ele é no Senhor, ó Pai. Se isso tem acontecido nos nossos corações, ó Pai. Ó Pai, talvez tem gente aqui nessa manhã estressado por conta do trabalho. A carga está muito grande, a pressão é muito grande. Está difícil lidar com tudo isso, ó Pai. Nos direcione, nos mostre como viver obedecendo ao Senhor, mesmo desse contexto. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou. O Senhor nos vocacionou. E o primeiro chamado do Senhor é para que nós nos arrependemos dos nossos pecados. E nos prostremos e façamos parte da Igreja de Cristo Jesus. Mas obrigado, porque o Senhor nos deu uma tarefa. Uma missão a cumprir aqui. Nos faça entender essa missão, Pai. Coloque dentro de nós a paixão por aquilo que o Senhor nos chamou e nos capacitou. Tira de nós, ó Pai, todo medo, dúvidas e insegurança, para que possamos cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos criou. Queremos nessa manhã crucificar, colocar aos teus pés aquilo que tem nos impedido de chegar ao Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus.